Livro de Isaías, parte 3. Proclamação contra Tiro. Lamentem, navio de Tarsis, pois o porto foi destruído. Não é possível entrar nele. Isso lhe foi revelado na terra de Quitim. Fiquem sem palavras, ó habitantes do litoral. Os mercadores de Sidom, que cruzam o mar, a enriqueceram. O cereal do Nilo, a renda do Nilo, iam sobre muitas águas, e traziam lucros das nações. Envergonhe-se, ó Sidom, fortaleza do mar, porque o mar disse o seguinte: não tive dores de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Assim como aconteceu quando ouviram a notícia a respeito do Egito, as pessoas ficarão aflitas com a notícia sobre Tiro. Atravessem o mar e vão para Tarsis. Lamentem, ó habitantes do litoral. É esta a cidade que estava cheia de alegria desde o passado remoto, desde o tempo antigo? Seus pés a levavam a terras distantes para ali se estabelecer. Quem determinou isso contra Tiro? Aquela que distribuía coroas, cujos mercadores eram príncipes, cujos comerciantes eram honrados em toda a terra. O próprio Adonai determinou isso, para profanar o orgulho que ela tinha por causa de toda a sua beleza, para humilhar todos os que eram honrados em toda a terra. Atravesse a sua terra como o rio Nilo, ó filha de Tarsis. Não há mais estaleiro. Ele estendeu a mão sobre o mar, fez tremer reinos. Adonai ordenou que as fortalezas de Fenícia fossem destruídas. E ele disse: você não se alegrará mais, ó oprimida filha virgem de Sidom. Levante-se, atravesse o mar e vá para Quitim. Nem ali você terá descanso. Vejam a terra dos caldeus. Foi esse povo, não a Síria, que a transformou num lugar para os animais do deserto. Eles ergueram torres do cerco, esvaziaram suas torres fortificadas e a reduziram a ruínas. Lamentem, navio de Tarsis, pois a sua fortaleza foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um só rei. Ao fim de 70 anos acontecerá a Tiro assim como na canção de uma prostituta. Pegue uma harpa, dê voltas pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem a sua harpa, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Ao fim de 70 anos, Adonai voltará a sua atenção para Tiro, e ela voltará à sua atividade, prostituir-se com todos os reinos do mundo que há na face da terra. Mas seu lucro e sua renda se tornarão algo sagrado para Adonai. Não serão acumulados, nem serão guardados, porque a sua renda irá para os que moram diante de Adonai, para que comam até ficarem saciados e para que se vistam com roupas elegantes. Vejam, Adonai vai esvaziar esta terra e devastá-la. Ele vai virá-la de cabeça para baixo. Ele vai entortar a superfície dela e espalhar os seus habitantes. A mesma coisa acontecerá com todos: o povo e o sacerdote, o servo e o seu senhor, a serva e a sua senhora, o comprador e o vendedor, quem empresta e quem toma emprestado, o credor e o devedor. Esta terra será completamente esvaziada, será completamente saqueada, pois foi Adonai quem falou essa palavra. A terra está de luto, seca, está definhando. O solo produtivo murcha, está desaparecendo. As pessoas de destaque desta terra definham. A terra ficou impura por causa de seus habitantes, pois deixam de lado a Torá e mudaram os decretos e violaram o pacto permanente. É por isso que a maldição devora esta terra, e os que habitam nela são considerados culpados. É por isso que diminuíram os habitantes dela, e restam pouquíssimos homens. O vinho novo está de luto, e a videira murcha, e todos os que estavam com o coração alegre estão gemendo. O som alegre dos pandeiros cessou. O barulho dos que viviam festejando acabou.
O som alegre da harpa cessou. Já não há canções quando bebem vinho, e a bebida alcoólica tem gosto amargo para os que a bebem. A cidade abandonada está arrasada. Todas as casas estão fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Eles clamam por vinhos nas ruas. Acabou toda a alegria. Desapareceu a exultação desta terra. A cidade está em ruínas. O portão foi reduzido a um monte de destroços. Pois assim acontecerá nesta terra entre os povos. Será como a oliveira depois de ser batida, e como a espiga no fim da colheita das uvas. Eles erguerão a voz, gritarão de alegria. Desde o mar proclamarão a alegria a Adonai, a glória de Adonai. É por isso que glorificarão a Adonai na região do oeste, nas ilhas do mar, no leste. Glorificarão o nome de Adonai, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvirão cânticos. Glória para o justo. Mas eu digo, estou definhando. Ai de mim, os traiçoeiros agirão traiçoeiramente. Com traição é que os traiçoeiros agirão traiçoeiramente. Pavor, covas e armadilhas o aguardam, ó habitantes dessa terra. Quem fugir do som que causa pavor cairá na cova, e quem sair da cova será apanhado pela armadilha. Pois as comportas do alto se abrirão, e os alicerces da terra tremerão. Esta terra se rompeu, ela foi sacudida, e se contorce violentamente. Essa terra cambaleia como um bêbado, e balança para lá e para cá como uma cabana ao vento. Sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá para não se levantar mais. Naquele dia Adonai voltará sua atenção para o exército do alto acima, e para os reis da terra, na terra. E eles serão ajuntados como prisioneiros numa masmorra, e serão presos no calabouço. Depois de muitos dias se dará atenção a eles. A lua cheia ficará acanhada, e o sol brilhante ficará envergonhado, pois Adonai tornou-se rei, no monte Sião e em Jerusalém. Tornou-se glorioso diante dos anciões do povo. Ó Adonai, tu és o meu Deus. Eu te exalto, louvo o teu nome, pois fizestes coisas maravilhosas, coisas que eram do teu propósito desde os tempos antigos, com fidelidade e fidedignidade. Pois transformaste uma cidade num monte de pedras, uma cidade fortificada numa ruína. A fortaleza dos estrangeiros não é mais uma cidade, nunca mais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará. A cidade das nações tirânicas te temerá, pois tu tornaste uma fortaleza para os de condição humilde, uma fortaleza para o pobre na sua aflição, um refúgio contra o temporal, uma sombra contra o calor. Quando o sopro dos tiranos é como o temporal contra o muro, como o calor numa terra árida. Tu silenciaste o barulho dos estranhos, como o calor é amenizado pela sombra de uma nuvem. Assim a canção dos tiranos é silenciada. Neste monte, Adonai fará para todos os povos um banquete de pratos excelentes, um banquete de vinhos finos, de pratos excelentes, cheios de tutano, de vinhos finos filtrados. Neste monte ele eliminará o véu que envolve todos os povos, a cobertura que está sobre todas as nações. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Adonai enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo, pois o próprio Adonai falou isso. Naquele dia se dirá: vejam, este é o nosso Deus. Pusemos nossa esperança nele, e ele nos salvará. Este é Adonai. Pusemos nossa esperança nele. Vamos exultar e nos alegrar na sua salvação. Pois a mão de Adonai repousará sobre este monte, e Moabe será pisoteada no seu lugar, como palha pisoteada num monte de estrume.
Ele baterá em Moabe com as mãos, assim como o nadador bate as mãos para nadar, e rebaixará a sua arrogância, com os motivos hábeis das suas mãos, movimentos hábeis da sua mão. E ele destruirá a cidade fortificada, com as suas altas muralhas de proteção. Ele a derrubará por terra rente ao chão. Naquele dia se cantará o seguinte cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte. Ele estabelece a salvação como suas muralhas e escarpas. Abram os portões, para que entre a nação justa. Uma nação que mantém uma conduta fiel. Protegerás os que confiam plenamente em ti. Tu lhes darás contínua paz, porque é de ti que eles confiam. Confiem em Adonai para sempre, pois Iá, Adonai, é a rocha eterna. Pois ele humilhou os que moravam nas alturas, nas cidades elevadas. Ele a rebaixa até a terra. Ele a lança no pó, ela será pisada. Pelos pés dos pobres, pelos passos dos de condição humilde. O caminho do justo é reto, visto que tu é reto, tornará plano o caminho do justo. Ao seguirmos o caminho da tua justiça, ó Adonai. Nossa esperança está em ti. Ansiamos pelo teu nome e pela tua lembrança. Que Deus e seu nome sejam lembrados e divulgados. À noite busco-te de todo o meu coração. Sim, meu coração continua a te procurar. Pois, quando julgas a terra, os habitantes aprendem a justiça. Mesmo que se mostre favor a quem é mau, ele não aprenderá a justiça. Mesmo na terra da retidão, ele fará o que é mal, e não verá a glória de Adonai. Ó Adonai, tua mão está levantada, mas ele não a veem. Eles verão o teu zelo pelo teu povo, e serão envergonhados. Sim, o fogo reservado para os teus adversários os consumirá. Ó Adonai, tu nos darás a paz, porque és tu quem realizas tudo o que fazemos. Ó Adonai, nosso Deus, outros senhores, além de ti, governam sobre nós, mas o louvamos somente o teu nome. Eles estão mortos, não viverão, impotentes na morte, não se levantarão, pois voltaste a tua atenção para eles, a fim de os exterminares e apagares qualquer lembranças deles. Aumentastes a nação, ó Adonai, aumentastes a nação, tu te glorificaste. Estendeste amplamente todos os limites desta terra. Ó Adonai, durante a aflição recorreram a ti. Derramaram sua oração num sussurro quando tu os suplicaste. Como uma mulher grávida que sente dores de parto e grita de dor quando está para dar à luz. Assim é a nossa condição por tua causa, ó Adonai. Engravidamos, tivemos dores de parto, mas não como se tivéssemos dando à luz o vento. Não trouxemos salvação para esta terra, e não nasce ninguém para habitar nela. Os seus mortos viverão, os cadáveres do meu povo se levantarão. Acordem e gritem de alegria, vocês que residem no pó. Pois o seu orvalho é como o orvalho da manhã, e a terra deixará que os impotentes na morte voltem a viver. Vá, povo meu, entre nos seus quartos, e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante, até que passe a indignação. Pois vejam, Adonai está saindo do seu lugar para ajustar contas com os que habitam nesta terra por causa do seu erro. E esta terra exporá seu derramamento de sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Naquele dia, Adonai, com a sua espada implacável, grande e forte, voltará a atenção para o Leviatã, a serpente que desliza, para o Leviatã, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, cantem para Israel. Uma plantação de uvas que produz vinho. Eu, Adonai, cuido dela. Eu a rego a todo instante. Cuido dela de dia e à noite, para que ninguém lhe faça dano. Não estou mais irado. Quem me enfrentará com espinheiros e ervas daninhas na batalha?
Pisarei neles e os queimarei juntos. Em vez disso, que ele recorra à minha fortaleza, que faça paz comigo, faça ele paz comigo. Nos dias que virão, Jacó lançará raízes, Israel brotará e florescerá, e eles encherão a terra de frutos. Será que ele tem de ser golpeado com um golpe de quem o golpeia? Ou será que ele tem de ser morto com a matança dos seus mortos? Tu entraste em juízo contra esta nação e a mandarás embora com um grito assustador. Ele a expulsará com o seu sopro violento no dia do vento leste. Portanto, assim se espiará o erro de Jacó, e este será o resultado, quando o pecado dele for removido. Ele fará com que todas as pedras do altar fiquem como pedras de cal que foram pulverizadas, e não restará nenhum poste sagrado, nem altar de incenso. Porque a cidade fortificada ficará vazia, a pastagem ficará esquecida e abandonada como um deserto. Ali o bezerro pastará e se deitará, e comerá os ramos dela. Quando os raminhos dela tiverem secado, virão mulheres e as quebrarão, e farão fogo com eles. Pois este povo não tem entendimento. É por isso que aquele que os fez não terá misericórdia deles, e aquele que os formou não lhes mostrará favor. Naquele dia, Adonai baterá para derrubar os frutos, desde as correntes do rio Eufrates até as correntes do Nilo, e vocês serão ajuntados um após outro, ó povo de Israel. Naquele dia se tocará uma grande buzina, e os que estiverem definhando na terra da Síria, e os que estiverem espalhados na terra do Egito, virão e se curvarão diante de Adonai no Monte Santo em Jerusalém. Ai de Samaria, dos bêbados de Efraim, e da sua gloriosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil dos que foram vencidos pelo vinho. Vejam, Adonai envia alguém forte e poderoso, como um temporal com trovões e granizo, um vendaval destrutivo, como uma tempestade que causa fortes inundações, ele a lançará com força ao chão. A Samaria dos bêbados de Efraim será pisoteada, e sua gloriosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil, se tornará como um figo temporã antes do verão. Quando alguém o vê, o devora assim que o apanha. Naquele dia, Adonai se tornará uma gloriosa coroa e uma bela grinalda para os que restarem do seu povo. Ele se tornará um espírito de justiça para aquele que se senta para julgar, e uma fonte de força para os que repelem o ataque do portão. Até mesmo esses que se perdem por causa do vinho. A bebida alcoólica os faz cambalear. O sacerdote e o profeta se perdem por causa do álcool. O vinho os deixa confusos, e eles cambaleiam por causa da bebida alcoólica. Perdem-se nas suas visões e cometem erros no julgamento, pois as mesas deles estão cheias de vômito repugnante. Não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinará? E a quem se explicará a mensagem? Aos que acabaram de ser desmamados? Os que acabaram de ser tirados do peito? Pois são ordens e mais ordens, ordens e mais ordens, corda de medir sobre corda de medir, corda de medir sobre corda de medir, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por meio dos que falam gaguejando e por meio de uma língua estrangeira, ele falará a este povo. Ele lhes tinha dito: este é o lugar de descanso, deixe o descanso descansar, e este é o lugar de repouso, mas não quiseram escutar. Por isso a palavra de Adonai para ele será: ordens e mais ordens, ordem e mais ordens, corda de medir sobre corda de medir, corda de medir sobre corda de medir, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, de modo que, quando andarem, eles tropeçarão e cairão para trás, e serão quebrados, enlaçados e apanhados.
Portanto, ouçam a palavra de Adonai, homens arrogantes, governantes deste povo, que estão em Jerusalém. Pois vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, e fizemos um acordo com a sepultura. Quando a forte inundação vier, ela não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio, e nos escondemos na falsidade. Por isso, assim diz o soberano Senhor Adonai: vejam, eu ponho como alicerce em Sião uma pedra provada, a preciosa pedra angular de um alicerce seguro. Ninguém que exerce fé ficará em pânico. Eu vou fazer da justiça a corda de medir, e da retidão o nível. O granizo arrasará o refúgio das mentiras, e as águas inundarão o esconderijo. Seu pacto com a morte será desfeito, seu acordo com a sepultura não ficará de pé. Quando a forte inundação vier, vocês serão arrasados por ela. Toda vez que vier, ela os levará embora, pois virá amanhã após manhã, durante o dia e durante a noite. Só o pavor fará com que entendam a mensagem. Pois a cama é curta demais para se deitar nela, e o lençol é muito estreito para se enrolar nele. Porque Adonai se levantará como fez no monte de Perazim. Ficará agitado como no vale perto de Gibeão, para realizar o seu ato estranho, para executar a sua obra incomum. Agora, não zombem, para que as suas correntes não sejam mais apertadas. Pois ouviu do soberano Senhor Adonai que um extermínio foi decretado para toda esta terra. Deem ouvidos e escutem a minha voz. Prestem atenção e escutem o que eu digo. Será que o lavrador passa o tempo todo arando para semear? Será que ele afofa e aplana o solo sem parar? Depois que ele aplana a superfície, não espalha o cominho preto e semeia o cominho? E não planta o trigo e a cevada nos lugares certos? Pois ele lhe ensina do modo certo. Seu Deus o instrui. Pois não é como o trenó debulhador que se debulha no cominho preto, e não se passa a roda de carroça sobre o cominho. Não é com uma vara que se malha o cominho preto, e o cominho com um bastão? Será que alguém tritura o cereal para fazer pão? Não, ninguém o debulha sem parar. E quando alguém passa sobre ele o cilindro da carroça com os seus cavalos, não o tritura. Isso também é da parte de Adonai. Seus conselhos são maravilhosos, e suas realizações são grandiosas. Ai, Jerusalém, a cidade onde Davi acampou, continue ano após ano, que continue o ciclo de festividades. Mas eu causarei aflição a Jerusalém, e haverá luto e lamentação. Ela se tornará para mim como um braseiro no altar de Deus. Acamparei ao seu redor, e a cercarei com estacas pontiagudas. Erguerei contra você obras de cerco. Você será rebaixada e falará desde o chão. Suas palavras serão abafadas pelo pó, sua voz virá do chão, como a voz de alguém que invoca espíritos, e suas palavras serão sussurradas desde o pó. Os seus muitos inimigos se tornarão como a poeira fina. A multidão dos tiranos igual a palha que é levada pelo vento. Isto acontecerá num instante, repentinamente. Adonai virá em seu auxílio com trovões, terremotos e com um grande ruído, com vendaval, tempestade e com as chamas de um fogo consumidor. Então, a multidão de todas as nações que travam guerra contra Jerusalém, todos os que guerreiam contra ela, erguem torres de cerco contra ela e lhe causam aflição, se tornarão como um sonho, uma visão da noite. Sim, será como quando alguém com fome sonha que está comendo, mas acorda com fome, e quando alguém com sede sonha que está bebendo, mas acorda cansado e com sede. Assim acontecerá com a multidão de muitas nações, que travam guerra contra o monte Sião. Fiquem espantados e perplexos, ceguem-se e fiquem cegos. Eles estão embriagados, mas não com vinho, cambaleiam, mas não por causa da bebida alcoólica, pois Adonai derramou sobre vocês um espírito
de profundo sono. Ele fechou os seus olhos, os profetas, e cobriu as suas cabeças, os videntes. Para vocês, toda visão se torna igual às palavras de um livro selado. Quando entregam a alguém que sabe ler e lhe pedem: leia isto em voz alta, por favor. E ele responde: não posso, pois está selado. E quando entregam um livro a alguém que não sabe ler e lhe pedem: leia isso, por favor. E ele diz: não sei ler. Adonai diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. E a adoração que me prestam se baseia em regras de homens, que lhes foram ensinadas. Por isso, mais uma vez farei coisas espantosas com este povo, como uma coisa espantosa após outra. A sabedoria dos seus lábios acabará, e o entendimento dos seus homens sensatos se esconderá. Ai dos que fazem de tudo para esconder seus planos de Adonai. Eles praticam seus atos num lugar escuro e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês distorcem as coisas? Será que o oleiro deve ser considerado igual ao barro? Será que a coisa feita pode dizer àquele que a fez: ele não me fez? E será que o objeto que foi moldado diz sobre aquele que o moldou: ele não entende nada? Muito em breve o Líbano será transformado em pomar, e o pomar será considerado uma floresta. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e, livre das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos verão. Os mansos terão grande alegria em Adonai, e os pobres da terra exultarão no Santo de Sião, no Santo de Israel. Pois o tirano não existirá mais, o arrogante chegará ao fim. E todos os que se mantêm alegres por causa do dano serão destruídos. Os que usam palavras falsas para condenar outros, que tentam enlaçar aquele que defende outros no portão da cidade e que, com argumentos vazios, negam a justiça ao justo. Portanto, Adonai, aquele que resgatou Abraão, diz o seguinte à casa de Jacó: Jacó não se envergonhará mais, e seu rosto não ficará mais pálido de vergonha e decepção. Pois, ao ver em seu meio os seus filhos, trabalho das minhas mãos, eles santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó. E reverenciarão o Deus de Israel. Os que são rebeldes no espírito vão adquirir entendimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Ai dos filhos obstinados, diz Adonai, que executam planos que não procedem de mim, que fazem aliança, mas não com a orientação do meu espírito, e assim acumulam pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, para se abrigar sob a proteção do faraó, e se refugiar na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se tornará para vocês motivo de vergonha, e o refúgio na sombra do Egito, causa de humilhação, pois os seus príncipes estão em Zoan, e os seus enviados chegaram a Anis. Todos serão envergonhados por um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda e nem benefício, só vergonha e desonra. Proclamação contra os animais do sul. Atravessando a terra de aflição e de dificuldades, terra de leão e do leão que ruge, da víbora e da cobra venenosa e veloz, eles carregam suas riquezas nos lombos dos jumentos, e seus suprimentos nas corcovas de camelos. Mas essas coisas de nada adiantarão, pois a ajuda do Egito é completamente inútil. Por isso a chamarei de Raabe, aquela que não faz nada. Agora vá, escreva isso numa tábua, diante deles, e registre-o num livro, a fim de que sirva para um dia futuro, como um testemunho permanente. Pois eles são um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá de Adonai. Eles dizem aos que têm visões: não veem, e aos videntes: não tenham visões que nos revelem a verdade. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões.
Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, deixem de colocar o Santo de Israel diante de nós. Portanto, assim diz o Santo de Israel: visto que vocês rejeitam a minha palavra, confiam na fraude e na mentira e se apoiam nisso, esse erro será para vocês como uma muralha rachada, como uma muralha alta com uma saliência, prestes a cair. Ela desabará de repente num instante. Ela será quebrada como um grande jarro de olheiro, que fica tão esmigalhado que não sobra entre os seus pedaços nenhum caco para tirar brasas da lareira ou para tirar água de uma cisterna. Pois assim disse o soberano Senhor Adonai, o Santo de Israel: se voltarem a mim e ficarem tranquilos, vocês serão salvos. Sua força estará em permanecer calmos e terem confiança. Mas vocês não quiseram. Em vez disso, disseram: não, nós fugiremos a cavalo. Por isso é que vocês fugirão mesmo. E montaremos em cavalos velozes. Por isso, seus perseguidores também serão velozes. 1000 temerão por causa da ameaça de um só. Por causa da ameaça de 5, vocês fugirão. Até que os que restarem de vocês sejam como um mastro no cume de um monte, como um sinal de aviso numa colina. Mas Adonai espera pacientemente para lhes mostrar favor, e se levantará para ter misericórdia de vocês. Porque Adonai é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera. Quando o povo morar em Sião e em Jerusalém, você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor. Embora Adonai lhes dê o pão da aflição e a água da opressão, seu grandioso instrutor não se esconderá mais. Você verá seu grandioso instrutor com seus próprios olhos. E, caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. E vocês tornarão impuras suas imagens esculpidas, revestidas de prata, e suas estátuas de metal cobertas de ouro. Você as jogará fora como um pano de menstruação e dirá: fora daqui. E ele dará chuva para a semente que você semear na terra, e o pão que a terra produzir será abundante e nutritivo. Naquele dia, seus rebanhos pastarão em lugares espaçosos. E os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azeda, separada da palha com a pá e com a forcada. E em todo monte alto, e em toda colina elevada, haverá riachos e curvas de água. No dia da grande matança, quando as torres caírem, e a luz da lua se tornará como a luz do sol, e a luz do sol se tornará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que Adonai enfaixar a ferida do seu povo, e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Vejam, o nome de Adonai está vindo de longe, com sua ira ardente e com as pesadas nuvens. Seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua é como um fogo consumidor. Seu espírito é como uma torrente que imunda e chega até o pescoço, para sacudir as nações numa peneira de destruição. E haverá um freio na boca dos povos para desencaminhá-los. Mas vocês cantarão um cântico como o que se canta na noite em que se preparam para uma festividade, e seu coração se alegrará, como quem anda com uma flauta, em direção ao monte de Adonai, a rocha de Israel. Adonai fará sua majestosa voz ser ouvida e revelará seu braço, que descerá com ira ardente, com a chama de um fogo consumidor, com pancadas de chuva, com tempestade e com granizo. Pois, por causa da voz de Adonai, a Síria ficará apavorada. Ele a golpeará com um bastão. E cada golpe que Adonai der na Síria, com a sua vara de castigo, será acompanhada de pandeiros e harpas, enquanto ele os combate com os golpes de seu braço.
pois o seu tofete já está preparado. Ele também está também preparado para o rei. Ele fez fundo e largo o lugar onde está a palha e a lenha. A pilha de lenha, o fogo e a lenha em abundância. O sopro de Adonai, como uma torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavaleiros, que põem a sua confiança no grande número de cavalos de guerra e na força de cavaleiros de guerra. Mas eles não recorrem ao Santo de Israel e não buscam a Adonai. Mas ele também é sábio e terá a calamidade, e não tirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que fazem o que é mal. Os egípcios, porém, são apenas homens, e não Deus. Seus cavalos são carne, e não espírito. Quando Adonai estender a mão, quem oferecer ajuda tropeçará, e quem estiver sendo ajudado cairá. Todos eles morrerão de uma só vez. Pois Adonai me disse o seguinte: assim como o leão forte, ruge sobre a presa, quando um grupo inteiro de pastores se reúne contra ele, e não se amedronta com os gritos dos pastores, nem se intimida com o barulho deles, assim Adonai descerá para travar guerra pelo monte Sião e pela sua colina. Como uma ave que mergulha no ar, Adonai defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e a salvará. Ele a poupará e a livrará. Voltem àquele contra quem vocês se rebelaram descaradamente, ó povo de Israel. Pois naquele dia cada um rejeitará seus deuses de prata que nada valem, e seus deuses de ouro sem valor, que vocês fizeram com suas próprias mãos, cometendo assim um pecado. E o assírio cairá pela espada que não é de homem, e a espada, não a espada humana, o devorará. Ele fugirá por causa da espada, e seus jovens ficarão sujeitos a trabalhos forçados. O rochedo dele desaparecerá de pavor, e seus príncipes ficarão apavorados por causa do sinal de aviso, diz Adonai, cuja luz fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes o governarão com justiça, e cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como sombra de uma enorme rochedo num deserto. Então os olhos do que veem não mais ficarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem prestarão atenção. O coração dos precipitados meditará no conhecimento, e a língua dos que gaguejam falará de modo claro e fluente. O insensato não será mais chamado de generoso, e o homem sem princípios não será chamado de nobre, pois o insensato falará insensatez, e o seu coração tramará o que é mal, para promover a apostasia e falar mentiras contra Adonai, para deixar o faminto sem alimento e para negar a água ao sedento. As tramas do homem sem princípios são más. Ele promove uma conduta vergonhosa para prejudicar o necessitado com mentiras, mesmo quando o pobre tem razão. Mas o generoso tem intenções generosas e perseverar em demonstrar generosidade. Levantem-se e escutem a minha voz, mulheres despreocupadas. Prestem atenção ao que eu digo, filhas acomodadas. Em pouco mais de um ano, vocês que são acomodadas ficarão abaladas, porque nenhum fruto terá sido colhido quando terminar a época da colheita de uvas. Tremam, mulheres despreocupadas, fiquem abaladas, vocês que são acomodadas. Tirem a roupa e coloquem pano de saco na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos desejáveis e pela videira frutífera. Pois o solo do meu povo ficará coberto de espinhos e abrolhos. Eles cobrirão todas as casas em que havia alegria, sim, a cidade que festejava. Pois a torre fortificada será abandonada, a cidade barulhenta ficará vazia. O fel e a torre de vigia ficarão permanentemente desoladas. Uma alegria para os jumentos selvagens, um pasto para os rebanhos.
até que o Espírito seja despejado sobre nós do alto, e o deserto se torne um pomar, e o pomar seja considerado uma floresta. Então a justiça residirá no deserto, e a retidão morará no pomar. O resultado da verdadeira justiça será a paz, e o fruto da verdadeira justiça será tranquilidade e segurança permanentes. Meu povo morará num lugar pacífico, em moradias seguras e em locais tranquilos, sem perturbação. Mas a chuva de granizo destruirá a floresta, e a cidade será completamente arrasada. Felizes são vocês, que semeiam junto a todas as águas, que deixam soltos o touro e o jumento. Ai de vocês, destruidor que não foi destruído, traidor que não foi traído. Quando acabar de destruir, você será destruído. Quando acabar de trair, você será traído. Ó Adonai, mostra-nos favor. Nossa esperança está em ti. Torna-te nosso braço, cada manhã. Sim, a nossa salvação no tempo da aflição. Povos fogem quando ouvem o tumulto. Nações se espalham quando te levantas. Seu despojo será juntado assim como se ajuntam os gafanhotos velozes. As pessoas se levantarão sobre eles como enxames de gafanhotos. Adonai será exaltado, pois ele reside nas maiores alturas. Ele encherá Sião de justiça e retidão. Ele dá estabilidade aos seus tempos. Grande salvação, sabedoria, conhecimento e temor de Adonai. Este é o seu tesouro. Vejam, os heróis deles clamam na rua. Os mensageiros de paz choram amargamente. As estradas estão desertas, não há ninguém passando pelos caminhos. O inimigo violou o pacto, rejeitou as cidades. Não tem consideração nenhuma por ninguém. Esta terra está de luto, seca e definha. O Líbano está envergonhado. Deteriorou-se. Sharon ficou como um deserto, e Bazã e o Carmelo perdem as suas folhas. Agora vou levantar-me, diz Adonai. Agora vou enaltecer-me. Agora vou magnificar-me. Vocês concebem feno e dão à luz palha. Seu próprio espírito os consumirá como fogo, e os povos se tornarão como algo queimado com cal. Serão queimados no fogo como espinheiros cortados. Ouçam o que eu farei, vocês que estão longe, e reconheçam o meu poder, vocês que estão perto. Os pecadores de Sião estão apavorados. Os apóstatas estão tremendo de medo. Quem de nós pode morar onde há um fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com as chamas que não se apagam? O homem que sempre anda em justiça, que fala o que é certo, que rejeita o lucro desonesto e fraudulento, cujas mãos recusam um suborno em vez de aceitá-lo, que tapa os ouvidos à conversa sobre derramamento de sangue e que fecha os olhos para ver o que é mal. Ele é quem residirá nas alturas. Seu refúgio seguro será em fortalezas rochosas. Ele receberá seu pão e seu suprimento de água nunca acabará. Seus olhos verão um rei em seu esplendor e olharão para uma terra distinta. Em seu coração você se lembrará dos terrores do passado, dizendo: onde está o secretário? Onde está o homem que pesava tributo? Onde está aquele que cantava as torres? Vocês não verá mais o povo insolente, um povo cujo idioma é difícil demais de compreender, cuja língua estranha você não consegue entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festividades. Seus olhos verão Jerusalém como um lugar tranquilo para morar, uma tenda que não será removida. Suas estacas de tenda nunca serão arrancadas, nenhuma das suas cordas será rompida. E ali o majestoso Adonai será para nós como uma região de rios e canais largos, por onde nenhuma frota de navios de remo passará e nenhum navio majestoso navegará, pois Adonai é o nosso juiz, Adonai é o nosso legislador, Adonai é o nosso rei. Ele é quem nos salvará. As cordas do inimigo estão frouxas.
não poderão segurar o mastro nem içar a vela. Naquele tempo haverá muito despojo para ser dividido. Até mesmo os mancos farão um grande saque. E nenhum habitante dirá: estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado.